Olá, pessoal, começando o nosso encontro do grupo de estudos sobre padrões de projeto do GOF. E hoje o Fernando vai apresentar para a gente, vai começar apresentando, né? Na sequência nós temos a apresentação também do Kenji e do Sérgio, né? O Fernando vai falar sobre Abstract Factor, né? O Kenji vai falar sobre o padrão Builder e o Sérgio sobre Factor Method, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma explicação do que é o padrão, né? Uma visão do que é o padrão. Na sequência, ver ali um pequeno case, né, caso o pessoal tenha trazido, e nós vamos bater um papo sobre a aplicabilidade prática desses padrões no mercado, porque o livro ele traz uma visão, né, muito ali da época, né, e acaba sendo um pouquinho diferente da nossa realidade. Então dá para a gente explorar bastante aí alguns exercícios, né, enfim, discussões em volta ao mercado atual, né, ao momento nosso de microcomponentização e como que a gente pode trabalhar com isso. Beleza? Então, bora lá, Fernando, pode dividir já o seu conteúdo com a gente. Exato. Pedido, tá, pessoal? Deixem todos, eu vou deixar o meu também mutado para a gente ter foco total aí na apresentação do Fernando, beleza? Bora lá. Dando para visualizar, legal, hein? Tá perfeito, tá perfeito. Tá perfeito? Então, beleza. Então tá, pessoal, vou falar um pouco sobre os padrões de projeto, né? Na verdade, eu vou estar falando sobre o padrão de projeto criacionais, né? No caso, o Abstract Factory, né? Existem outros padrões, né? Que os estruturais e os comportamentais, isso a gente vai estar vendo em outras aulas também, né? Mas, inicialmente, a gente vai estar focando nesse cara aqui, tá? Vou falar um pouco sobre a intenção, né, do Abstract Factory, né? Que é fornecer uma interface para a criação de famílias, né, de objetos. No caso, que eu posso falar um pouco desse cara é que ele é um padrão, né, do GOF, né, do tipo criacional. E, no caso, ele cria famílias de objetos e objetos que tenham dependências relacionadas em uma única interface, né? Sem que, no caso, a classe concreta seja especificada, né? No caso, tu acaba ali expondo, no caso, uma interface, né? Pode ser uma classe abstrata ou uma interface, né? Que todas as duas são muito próximas, né? Uma da outra, né? Que seria tu ter uma assinatura, né? Para aquela classe ali, né? Para que as outras classes que forem implementar aquela interface ou a classe abstrata, né? Elas sigam aquela assinatura, né? Aquela identidade daquela classe, no caso, né? Depois eu vou estar fazendo uma explicação um pouco melhor, né, sobre isso. No caso, a aplicabilidade, né, desse padrão, né, ele é usado para sistemas que devem ser independentes de como seus produtos são criados, compostos ou representados, né. Outro ponto do sistema deve ser configurado como um produto de uma família de múltiplos produtos, né. Então, eu posso ter um produto, né, e a partir dele ter múltiplos produtos, né. No outro ponto seria uma família de objetos de produtos projetada para ser usada como um conjunto, né. E no caso você vai garantir uma restrição, né, de conjuntos, né, a partir dessa interface, né. Outro ponto seria que você pode fornecer uma biblioteca de classes de produtos que quer revelar somente suas interfaces, né? No caso, não suas implementações. As implementações seria só na hora que você estiver realmente utilizando esse cara, né, que você vai realmente conhecer a implementação. Ela vai ser trazida só no final, né, no caso. Aqui eu teria, né, a estrutura, né, do Abstract Factory, né? Então, a classe principal desse cara, né, seria a fábrica, né, seria a classe principal seria o Abstract Factory mesmo, né. Ele seria uma interface ou uma classe abstrata, no caso, né, e ele teria também outras famílias, né, a partir dele, né, que seriam outras fábricas, né, concretas, né, que poderiam ser, por exemplo, aqui
digamos que eu tenha algumas ideias que eu quero rodar em alguns sistemas operacionais diferentes, né? Tipo Windows e Linux, por exemplo, né? Então, a classe concreta que seria, no caso, essa separação, né? Eu conseguiria estar separando aqui dois objetos diferentes aqui, né? Duas interfaces aqui, e onde eu teria depois os produtos, né? Que estariam correlacionados a essas classes concretas aqui, né? Essas fábricas, dá para se dizer assim, né? Então, por exemplo, né? Digamos que eu esteja aqui falando de periféricos, por exemplo, né? Digamos que as interfaces dos periféricos sejam diferentes, né? Para Windows ou para Linux, né? Eu poderia ter vários produtos aqui, né? Separados. O produto A que seria, por exemplo, um mouse, né? Por exemplo, poder implementar tanto a interface para Windows quanto para Linux, né? A partir dessa separação, né? A mesma coisa poderia ser, sei lá, um cursor ou para um menu, qualquer coisa, né? Que fosse tendo alguma coisa diferente entre sistemas operacionais, né? Eu poderia estar criando produtos especificando, né? Na implementação, no caso, na classe concreta, realmente, né? Implementando como eu posso dizer, a especialização dessa classe. Isso que depois eu vou fazer que é assim, né, na teoria é muito complexo para explicar, assim, mais complexo, né, mas eu vou estar depois implementando rapidinho um exemplo com vocês, né, para a gente ver isso funcionando certinho, né, essa fábrica, né, como ela seria, né, construída, né, e as classes concretas e os produtos, né, no caso relacionados. Então, no caso, para implementar, né, uma Abstract Factory, né, eu tenho vários passos, né, que eu teria que seguir aqui, né, que estão listados aqui, né, no caso, vou começar pelo primeiro aqui, né, depois eu vou estar, na implementação eu posso estar mostrando mais ou menos, né, o depara do que a gente tem aqui, né, para entender melhor o que vai ser implementado. Então, no caso aqui, mapeia uma matriz de tipos de produtos distintos, né, versus a variante desses produtos, né, declara interfaces de produtos abstratos para todo tipo de produto. Então, faça todas as classes concretas de produtos implementar essa interface. Declara a interface de fábrica abstrata e um conjunto de métodos de criação para todos os produtos abstratos. Implemente um conjunto de classes de fábricas concretas para cada variante de produto. Crie um código de inicialização de fábricas em algum lugar da aplicação em que deveria instanciar essas classes, né, de fábricas concretas, dependendo de uma configuração da aplicação ou ambiente atual. Passe objeto de fábrica para todas as classes que constroem um produto. Escaneie o código e encontre todas as chamadas diretas para a construção de produto, substituídas para chamadas para método de criação apropriados no objeto da fábrica. Como no livro também, assim, eu tenho essas partes, né, relacionadas lá, mas as explicações do livro é mais complexo ainda, então eu peguei alguns materiais da internet, né, e fui montando minha apresentação. Tá? Então, eu peguei alguns pós e contras, tá, do uso do Abstract Factory, né, desse design partner, né. Então, os pós, né, você pode ter certeza que o produto que você obtém tem uma fabricação compatíveis entre si, né? Você evita um vínculo forte entre produtos concretos e o código do cliente. Você usa o princípio de responsabilidade única, né? Que você pode extrair o código de criação do produto para um lugar, fazendo o código ficar de fácil manutenção, né? E ele também tem um princípio aberto e fechado, né? Que você pode introduzir novas variantes de produtos sem quebrar o código existente, né? E no caso aqui eu poderia aumentar, né? Essas abstrações, essas classes, essas fábricas aqui, né? Sem quebrar o código inexistente aqui, né? Mesma coisa aqui, né? Eu tenho essa interface que eu posso aumentar o totais de produtos aqui, né? Sem estar quebrando nada, né? Só adicionando várias categorias de produtos novos. Né? E
um dos pontos contra, né, dessa Object Factory, né, seria o código ficar às vezes muito grande, né, ter muitas interfaces, muitas coisas, né, então deixando um pouco mais complexo, né, a utilização desse padrão. Então eu vou trazer aqui um problema, né, para a gente implementar rapidinho, junto, né, como eu fiquei de apresentar tanto essa parte da teoria, que é uma parte meio chata, que eu não gosto muito de apresentar. Prefiro mais mostrar em código mesmo, até. Eu consigo explicar um pouco melhor. A teoria eu sou meio ruim para ficar falando. Beleza. Então, eu peguei aqui um problema, né? Então, assim, né? Imagine que você está criando um simulador de loja de mobílias, né? E seu código consiste em classes que representam uma família de produtos relacionados como cadeira, sofá e mesa de centro, né? Eu peguei esse exemplo aqui, tá na internet, né? Só que não tinha implementação, então eu vou estar implementando ele aqui. Então, assim, eu não tenho muita expertise com TypeScript, né? Trabalho já há muito tempo com Java, mas eu aceitei o desafio aí para estar implementando com TypeScript, né? Então, vou fazer um exercício usando o TypeScript, tá? Então, eu vou estar implementando a solução desse problema aqui, né? Aplicando o Object Factory, né? Então, aqui, né, ele comenta até, né, que os clientes ficam muito bravos, né, quando você pode, tipo assim, né, o cara veio aqui, né, que é um exemplozinho, né, de o cara comprou 2 cadeiras, né, que eram de um modelo, e aí ele pediu um sofá, e esse sofá veio de outro modelo, né, de uma outra linha, né, então não combinou, né, as cadeiras dos sofás aqui, né, então ele mostra como resolver esse problema, né, usando um padrão factory, né, um abstract factory no caso, né, que no caso ele separou as variantes aqui, né, que seriam os tipos aqui, né. Então ele tem um tipo aqui que é o moderno, o vitorino e o art deco, né. Então para cada tipo de variante aqui, né, ele tem a cadeira, ele tem o sofá, ele tem uma mesa de centro, né. Então caso o cliente fosse comprar um novo sofá, né, ele comprou as cadeiras, se quisesse comprar o sofá, ele conseguiria, então, a partir, se o sistema tivesse organizado dessa forma, via sistema, ele conseguiria selecionar simplesmente qual tipo de variante, aqui no caso, qual tipo de produto, né, que ele comprou, né, e qual tipo ele se enquadra aqui, né, qual tipo de produto, e já vir realmente a protona certa, né, sem os caras mandar alguma coisa errada, ou ele mesmo, né, acabar comprando errado. Seria uma linha de produto aqui, né? Dá para dizer assim. Eu deixei já meio preparado aqui, né? O Visual Studio Code, né? Não sei se todo mundo aqui é programador ou não, né? Mas então eu vou estar começando criando aqui um enum, né? Para um enumerador, né? Para ter esse tipo aqui de variantes aqui para usar dentro do meu factory, tá? Então, eu vou criar em português, tá, pessoal? Mesmo, para ser mais intuitivo, né? Então, aqui eu vou botar produto type, tá? Produto tipo de produto, né? Um exemplo aqui. Então, eu vou estar criando os caras lá. Um é art deco, o outro é o vitoriano e o outro ali é o moderno. Beleza? Então, olhando aqui esses caras, né? Eu vou ter, a princípio, eu vou ter 3 tipos de classe concretas aqui. Seria de mesa de centro, sofá e a cadeira. Mas eu vou iniciar criando aqui, então, a minha classe abstrata, tá? Que seria responsável pela interface, seria a camada principal, né? Que seria esse cara aqui.
esse Abstract Factory, né? Eu posso criar tanto uma interface quanto uma classe abstrata, tá? Eu vou iniciar ele com uma classe abstrata, porque eu já quero, dentro dele, poder ter uma implementaçãozinha ali de um método que vai me retornar, no caso, qual é o factory que está sendo construído ali, tá? Então, eu vou criar tudo aqui dentro, tá? Então, esse cara aqui é um método estático, tá? Que vai me retornar aqui qual é o factory que eu estou passando, né? Em teoria, né? Aqui pode ser o factory que vai ser, no caso, os meus produtos, dá para dizer assim, né? Meus tipos de produtos, tá? Então, viu, Fernando? Oi. Para a gente ser mais performático, né? Você acharia muito ruim se você continuasse fazendo o teu código enquanto a gente rodasse o próximo, né? A próxima discussão, né? A gente faria uma rápida discussão aqui sobre o padrão. E aí a gente seguiria com as outras apresentações, né? Daí no finalzinho você traria para a gente já o código implementado aí, só uma explicação em cima dele. Pode ser? Pode ser. Pode ser também. Show. Tua apresentação foi muito boa, tá até aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu trabalhei um pouco para falar, né? A gente fica um pouco nervoso. Né? Não, fica tranquilo, foi muito bom, né? Acho que você trouxe a explicação teórica um pouquinho difícil mesmo, né? Um pouquinho chato de explicar, né? E a literatura, ela é de uma época, enfim, que os desafios eram diferentes, né? Hoje em dia a gente praticamente não vai fazer um sistema operacional, né? Raramente a gente vai ter um desafio desse tipo. Alguém consegue enxergar aí uma possibilidade de uso do Abstract Factory que o Fernando apresentou de uma maneira mais próxima do mercado, né? Uma solução mercadológica, uma aplicação em uma situação de mercado. Alguém tem vivência, né? Uso do padrão nesse contexto? Se alguém tiver, pode levantar a mão. Manda aí, Kenji. Eu usei Abstract Factory para fazer uma construção de serviços mesmo, né? Cada produto é um serviço. Foi bem interessante esse caso, porque a gente precisava construir esses serviços de forma dinâmica, mas para fazer por conta de características que envolvem serviços similares, assim, para fazer um acesso a clientes, né? Fazer o proxy com outros serviços. Foi algo assim que eu utilizei, foi bem interessante. Legal. Mais alguém? Tem algum case aí de mercado? Manda lá, Rubens. Bom, no meu caso implementei o Abstract Factory na construção de sistema de ordem, né, basicamente no mercado financeiro. Então, como a ordem é parecida, né, só que tem muitos tipos de particularidades de classe, né, a gente criou o Abstract Factory, né, para tratar esse caso, né, tipo, você está comprando o item, está vendendo o item, está alterando o item, né, então esse de item, né, a gente chegou a usar e resolveu um problema de que pelo menos não evitou duplicar o código, né, e abstraiu a complexidade no Abstract Factory, né, isso eu achei muito bom. Boa. Mais alguém? Tem mais algum case de aplicação? Bom, pessoas, deixa eu só dar uma complementada na explanação aqui do Fernando, né? O Abstract Factory, assim como muitos padrões de projetos, eles ajudam a resolver um problema, né? Que a gente fez um conteúdo, e, de novo, né, eu acho que é um ponto aqui importante para falar para vocês.
é que o programa, né, do ArcPack como um todo, ele é um conjunto, tá? Ele é um conjunto que também envolve o nosso conteúdo aberto, né? Então tem também o conteúdo do canal aberto, ele é complementar, né? Não é um conteúdo diferente. Ele não é um conteúdo que é parte, por exemplo, desse programa, um pedacinho do programa que está lá só para amostra, né? Não, é o contrário, a gente tem, como a arquitetura é um negócio que não para de crescer, né? E sempre tem alguma coisa nova, é muito amplo, então a gente tem tanto a parte que é a mais aberta, né? Um conteúdo que é mais... enfim, que você também acha em outros lugares na internet, então a gente tem um conteúdo mais aberto, né? E a gente tem um conteúdo que é mais voltado para a nossa metodologia, para a forma como a gente ensina vocês a trabalharem com arquitetura. Essa a gente traz aqui para o PEC, tá? Então é importante também acompanhar o canal, porque é um conteúdo diferente. Vocês vão ver que são outras coisas. Algumas coisas de lá a gente traz para o Premium, né? Mas é um conteúdo diferente, tá? E nós fizemos um vídeo, foi ontem que eu publiquei esse vídeo, falando sobre acoplamento, que é um grande vilão, né? E eu fiz não só por ser um conteúdo muito interessante, né? Mas por também fazer sentido para a gente aqui, tá? Para o nosso grupo de estudos. Se você não assistiu, depois dá uma assistidinha lá que é interessante, bem interessante nesse contexto. Os padrões de projeto, né, uma das coisas mais importantes que eles resolvem é a questão do acoplamento. Eles ajudam você a desacoplar o seu código, deixar o código menos, com uma dependência menor, né, entre os elementos ali. Isso melhora na manutenabilidade, né? Então, dá um pouco mais de trabalho na hora que você começa a construir, né, de partida, mas depois, com o passar do tempo, né, o teu código ele fica com uma manutenabilidade maior, com uma testabilidade maior. Então é mais fácil de testar, é mais fácil de evoluir, é mais fácil de manter, né? Muitas pessoas, muitos programadores, né, principalmente o pessoal que não estudou padrão de projeto, vão olhar para o teu código e vão falar, poxa, inventou demais, né? Colocou aqui uma complexidade desnecessária no código. Mas não é verdade, né? Porque quando a gente tem construção de objetos, a construção de um objeto é uma parte importante, concorda comigo? Da programação. Eu vou criar um objeto novo. E a maioria, né, parece muito fácil, só você dar um new ali no objeto e pronto, né? Só que se você dar um new no objeto e pronto, você pode deixar de ter ali coisas importantes, do tipo algumas propriedades logo de cara nascerem, né, já setadas. Imagina que para eu criar uma determinada classe, eu necessite obrigatoriamente ali de ter algumas propriedades setadas. Eu preciso ter um nome, sei lá, a pessoa. Tem que ter um nome, um endereço, telefone, várias coisas já setadas de partida. Eu não posso ter um cara, ter vários campos obrigatórios, né? Legal, aí você tira, você não coloca isso no construtor, né? Você bota ali um construtor anêmico, né? Um new ali boa, e aí depois na programação você coloca com seus ifs ali, né? Você sai colocando ali, uma hora coloca, outra... Aí, faltou colocar o nome, vai estourar o erro aonde? Lá no banco de dados, na regra de consistência do banco. E isso se tiver, se não tiver, vai ter um dado inconsistente. Não foi consistido nem no banco, por regra de integridade referencial, e nem no código. Olha aí que problema que a gente tem, né? Então, quando você faz um código pensado, com carinho, né, você tende a aplicar padrões de projeto. E aqui no caso da criação, né, é uma seção inteira de padrões criacionais, que são padrões que ajudam você a construir objetos novos, tá? E a construção é uma parada importante, faz parte da programação, né? Uma construção concisa, coesa, né? Com baixo acoplamento, né? E alta coesão, a gente acabou de falar de coesão, faz parte, né? Um padrão de projeto ajuda nisso, tá? É para isso que a gente aplica padrões. Então, dando um exemplo, sendo um pouquinho menos teórico e mais prático, né? Eu já precisei usar muito o Abstract Factor, muitas vezes. Uma delas, né, foi até recente, para construção de objetos de pessoas. Então, a gente tinha uma aplicação lá que usava DDD, né? E a gente tinha uma questão ali de construção de domínios que eu tinha pessoa abstrata, né? E depois eu tinha vários tipos de pessoas. Então, era um sistema, né, que aparentemente era de crédito imobiliário. Você fala, não, de crédito imobiliário, legal. Mas o que o sistema mais tinha
era informações de pessoas. Por quê? Dentro de um processo de crédito imobiliário, eu tenho que capturar a informação da pessoa que está comprando, que é o proponente, da pessoa de quem está vendendo, né, que é uma pessoa jurídica. Aí eu tenho garantidores, aí eu tenho cônjuge de cada um deles, eu tenho avalista, eu tenho a pessoa que vai fazer ali um laudo, né, de perícia para ver como que está o imóvel, e por aí vai. Tem várias pessoas envolvidas, muitas pessoas. Só que cada pessoa tem uma característica diferente, tá? E se não fosse só isso, né, tem também as pessoas do próprio processo que cadastram, que avaliam, que aprovam, que desaprovam, que são funcionários da própria empresa. Então, assim, eu tinha uma tabela de pessoa que era comum para tudo isso, tanto para os funcionários da empresa, quanto também para as pessoas envolvidas no processo do sistema. Então, era um universo de pessoas. E aí, cada uma delas ali tinha características diferentes. Ora, essa pessoa era um usuário do sistema, que poderia ser desde da própria pessoa que está fazendo um contrato, né? Eu sou um contratante, eu sou parte do processo, beleza? Sendo parte do processo, eu entro no sistema para ver como que está a minha situação, alterar um dado cadastral, entre muitas outras coisas. A pessoa que trabalha na empresa de crédito imobiliário e que atende o telefone, não sei o quê, ela tem mais poder, né? Ela consegue fazer mais coisas, mas ela também é uma pessoa, ela também tem os dados cadastrais dela, ela também é um usuário em um determinado momento. Então, eu precisava... Aí tem um conjunto de padrões que foram aplicados, tá? Não era só o Abstract Factor. Então, tinha a questão do Abstract Factor para construir as pessoas, eu tinha a questão do Decorator, né? Depois a gente vai ver isso também, para colocar propriedades ali, né, atributos à pessoa, né, de forma que fizesse com que ela tivesse mais poder, pudesse fazer mais coisas no sistema. Mas quando a gente chegar lá no Decorator, a gente volta para esse exemplo, entra um pouquinho mais no detalhe. A questão toda o Abstract Factor, ele construía a pessoa de acordo com o que ela era, tanto para o sistema, né, quanto para a estrutura de dados que ela era criada ali. Então, tinha uma hora que eu ia criar a pessoa para linkar ela no processo. Nesse contexto, né, ela não é um usuário que tem permissões e um monte de outras coisas. Ela é um objeto de pessoa que é um participante do processo. Então, o Abstract Factor ele monta igual, né? Só que ele agrega funcionalidades diferentes de acordo com a característica daquele objeto. Então, de novo, loguei no sistema. Quando eu loguei no sistema, eu passo pela mesma factor, porque eu tenho a mesma tabela de pessoas. Só que nesse caso, eu vou montar esse objeto com informações adicionais ali de permissionamento, o que ele pode ver, o que ele não pode ver, um token, entre outras coisas ali, né? Eu carrego ele desse jeito, para ser utilizado no sistema. Quando eu tenho a pessoa sendo criada para fazer parte de um contrato, estou montando um contrato, uso a mesma factor, só que daí eu peço para essa factor, eu uso, né, concretizo ela na ponta, pedindo para ela criar, por exemplo, um participante. E aí eu vou ver, né, eu tenho toda a estrutura, eu tenho a árvore, né, de participantes, e de acordo com cada tipo desse cara, eu submeto para uma fábrica diferente, né? A fábrica abstrata, ela vai montar para mim através de concretizações, né? E aí, de novo, eu posso encadear um padrão, por exemplo, o Chain of Responsibility com o Abstract Factor. O Chain of Responsibility na ponta e o Abstract Factor atrás. No Chain of Responsibility eu vejo, esse cara é um contratante, ele é o comprador? Então eu pego ele. Não é o comprador. Então a segunda classe que determina ali é se ele é um garantidor. A terceira é se ele é uma outra coisa, né? É um cônjuge. O que ele é? Então, de acordo com o step que eu estou aqui do Chain of Responsibility, né, eu disparo uma concretização de fábrica para construir meu objeto. Então, percebe como é possível a gente encadear até vários padrões, né, e como é importante esse step de criação de objeto, né, quando a gente tem vários objetos que são comuns, né, no caso aí, por exemplo, todos eles, isso daí é típico, tá? Você olha para o teu modelo de dados, você olha lá, o meu modelo de dados ele tem uma tabela pessoas lá e que pode ser várias coisas. É um exemplo, né? Eu poderia estar montando um motor de regras, poderia estar montando uma estrutura de árvore, um workflow, ou qualquer outra coisa, uma estrutura de hierarquia de permissões de alçadas.
E aí, cada permissão dessa daí, ela teria talvez um conjunto de, cada rule, né, um conjunto de roles diferentes. Você poderia usar um abstract factor para compor essas rules e roles de acordo com cada situação, de acordo com cada permissionamento que você teria. Então, são exemplos, tá? Você pode ter N exemplos bem reais, né? Eu vou ter ali um motor de regra, de cálculo, com certeza vou ter hierarquias de comandos diferentes. Aí eu uso o factor para criar, né? E depois eu uso o command para executar os comandos, para tratativa de comandos. Então, de novo, você consegue encadear aí, juntar vários padrões de projetos. Tá? Você pode usar o conceito desse padrão, né? Não o padrão propriamente dito, para microcomponentização. Tá? Você pode ter ali um esquema de router ali, né? Como se fosse né, que direciona para um lado ou para o outro, usando tipo um dispatcher, para endereçar a criação ali, né? Ou instanciação de objetos dentro de microserviços, ou o microserviço mesmo, criar o objeto de acordo com a necessidade dele e postar esse objeto numa fila, ou o resultado dele numa fila, e ser tratado depois em outro microserviço com uma factor parecida, tá? Só tem que tomar cuidado quando a gente fala de microcomponente, que é o que a gente falou no vídeo de ontem, a questão de você acoplar esses microserviços, criar uma dependência muito forte entre eles. É legal você colocar num pacote, alguma coisa separada, que seja consumida de forma comum pelos dois, né? Para fazer o uso dessa inteligência de construção, tá? Espero que tenha ficado claro. Acho que eu passei aí alguns detalhes adicionais. Deu para entender, pessoas? Deu? Alguém tem alguma dúvida? Quer levantar a mão e perguntar? Quer participar? Fica à vontade. Não? Todo mundo de boa? Pisani fala, né? Pessoal, só para aproveitar aqui antes da gente começar o Builder, deixa eu fazer um pedido para vocês. Aproveitando que está todo mundo com energia, né? Todo mundo aí firme. Eu queria ver com vocês quem topa de fazer a apresentação dos próximos 3 padrões da semana que vem. Quem se candidata aí? A gente vai ter Prototype, é muito legal falar sobre Prototype, Singleton, e também a gente vai fazer um encerramento. Então são 2 padrões, né? E depois a gente vai ter uma terceira participação que vai ser só falando sobre a etapa final ali do capítulo, né, o pedacinho final, que é a discussão sobre o padrão, né, sobre padrões criacionais. Quem topa aí? Se não tiver ninguém, eu topo aqui. Opa! Quem quiser primeiro aí. Então tá bom. Já pego um. Pode ser Prototype. E Singleton, pode ser Prototype ou Kenji? Ou você quer outro? Não, pode ser outro Prototype mesmo. Boa. Seja com que eu vou apresentar agora também. E para falar sobre Singleton, quem topa aí? Bora, ninguém topa? Singleton é dos mais fáceis que tem. E é legal pra caramba falar de Singleton também. Eu não vou fazer palitinho, senão o pessoal vai ficar traumatizado. Tem uma galera nova aqui. Pessoal, em que consiste essa apresentação, né? Basta ler o livro, o capítulo. Na verdade, não é nem um capítulo, é um pedacinho, né? Esse padrão de projeto, Singleton, por exemplo, acho que são 3 páginas, se não me falha a memória. Não é nem isso. É bem pouquinho, né? Trazer um resuminho disso, explicar, né? E depois também, se possível, se você tiver aptidão com código, facilidade com código, fazer um pequeno código ali, ou fazer uma pesquisa na internet, converter ali para TypeScript, né? A gente convencendo o TypeScript só para ser um padrão, para não ser, eu faço em Java, eu faço em Ruby, eu faço para todo mundo conseguir entender, né? A gente manter uma consistência de código. Mas coisa simples, nada de outro mundo, né? E, enfim, e se não tiver aptidão com código também tudo bem, né? A gente pode tentar buscar alguém da comunidade que traga, ou então a gente faz sem código, vai na explicação só mesmo e tá tudo bem, né? Eu acho que enriquece bastante, trazer um diagrama, trazer o código. O diagrama está no próprio livro, né? Então é um material muito fácil de fazer, é uma oportunidade que vocês têm de praticar uma coisa que é importantíssima para arquitetos, que é falar,
né? Explicar em público, se expor e falar, e ele na frente. Pô, você está falando de um padrão de projetos. É um laboratório. Você não tem obrigação de falar exatamente certinho aqui. A gente ajuda vocês e vocês vão se destravando aqui dentro, né? De forma que quando você cair no seu dia a dia, tiver que falar desse mesmo padrão de projetos, olha o exercício que você fez aqui, né? Você se expôs, você se comprometeu. Cara, você vai estar muito apto a falar de um padrão de projetos como o Abstract Factor para uma equipe de desenvolvimento, na tua equipe, no teu dia a dia. Então, assim, é um diferencial muito forte, gente. Eu recomendo demais que vocês aproveitem essa oportunidade, né, de realmente praticar. É uma prática, é prática. Tá? É um estudo hands-on aqui, né? Inclusive, se quiser trazer exemplos como esse que eu trouxe, reais, fiquem à vontade também. Bora participar, pessoal? Eu preciso dos senhores, senão a gente acaba não tendo mais conteúdo. Eu abro lá na comunidade também, né? Só eu fazendo não vai ficar legal para vocês. Eu faço com prazer, mas não é legal para vocês. O objetivo aqui é vocês exercitarem. Lá na Premium Class eu trago para vocês. Bora, quem participa aí? Posso fazer o singleton? Pode. Então, beleza. Tem o último agora, que é o fechamento. A discussão sobre os padrões, né? Aqui não tem nem código, é só leitura e conclusão ali, trazer a conclusão do capítulo. Isso é terça-feira que vem, né? Não, tem 2 semanas, olha aí. Ah, tá. Semana que vem a gente tem Premium Class. Eu tô dando essa mamata aí exatamente para a gente poder, vocês terem tempo, né? Pô, uma semana tem Premium Class, a outra a gente tem o grupo de estudos. O pessoal estava reclamando, o pessoal não estava vindo nos encontros, por isso que a gente espaçou, né? Foi ouvindo feedback de vocês também. Ó, tem 2 semanas, hein? São 2, 3 pagininhas ali, pessoal. Bora? Quem topa? Ninguém? Bom, então bora lá pro restante. Eu vou deixar vocês darem uma pensadinha aí até o final do conteúdo. Se vocês toparem aí, bota aqui no chat ou então levanta a mão e me fala, pô, mudei de ideia, quero participar, tá? Senão eu vou abrir lá para a comunidade para trazer, né? E se ninguém trouxer, a gente dá um jeitinho de trazer aqui pela ARC, tá? Mas, de novo, oportunidade que vocês estão perdendo, tá? Bora lá então, vamos pro próximo capítulo. Agora é do Kenji, Builder. Beleza, vou compartilhar aqui. Aqui, screen. Vocês estão vendo a tela aqui? Estamos sim, Kenji. Então, beleza. Então, boa noite. Legal, hein? Mapinha mental, ficou top. Usando o MindMeister aqui, eu achei bastante interessante, né, essa ferramenta. Show. As brincadeiras aqui, né, para tentar organizar um pouco o conteúdo. Bom, hoje eu vou falar sobre o padrão Builder, um padrão que eu gosto bastante, né? Principalmente porque ele é um padrão que foi criado há muito tempo e até hoje está sendo bastante utilizado, né? Inclusive, as próprias linguagens, né, Java, C Sharp, eles incorporam o Builder para dentro das suas leads, né, principais. Então, é bem interessante. Só para contextualizar, o Builder é um padrão também que, inclusive, o próprio Pisani apresentou aqui num vídeo, né, do canal. Acho que não dá para ver aqui. Aqui, ó, tem esse vídeo aqui do Golf Builder, certo? Bastante interessante. Caraca, eu tinha cabelo, hein, meu? Faz tempo isso? Eu acho que foi no comecinho do canal, eu devia ter 2020, ó. um ano de canal, foi no ano passado. 6 minutinhos aqui, dá para fazer de forma bem resumida sobre esse padrão aqui. Assim, só para entender qual que é o objetivo desse padrão, a ideia seria separar a construção de um objeto complexo de sua representação, de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. Basicamente, separar o processo de construção do objeto em si, para ficar também mais estruturado. Esse é o padrão computacional que, principalmente quando tem muitos passos, muitas etapas, esse padrão vai te ajudar bastante. A motivação, o livro ele traz um exemplo de um documento RTF, né, Rich Format Test, que faz uma conversão para vários outros tipos, né, PDF, ASCII. Então aqui tem
A ideia justamente é a construção de objetos muito grandes e complexos, né? Aí tem essa ideia que o livro traz aqui, de imaginar que você precise converter, né, esse formato em RTF em um outro formato, né, PDF, ASCII, TeX, ASCII, qualquer outro de formato, e fazer um tipo de customização da construção do texto. Então, para conversão, ele é muito útil, esse tipo de padronização. Então, aqui a gente separa que os builders num conjunto de classes, né? Tem uma classe Abstract Builder e tem as suas implementações, que são heranças dessa interface. E aqui faz a implementação de como selecionar essa conversão dentro desse RTF Reader. E aí, no site do Guru, esse site aqui é Factory Guru, ele trouxe um outro exemplo aqui, né? Só que relacionado à construção de um carro. O carro tem vários componentes, né? Pode ter volante, a parte do capô, um monte de várias peças, né? Que é banco, motor. E aí, deixa eu ver se consigo. Aqui. Tá dando para chegar ou tá pequeno? De qualquer forma, ele... Foi mal. Tá dando para ver sim. É que eu tô com a versão nova do macOS aqui, exatamente onde ficou o microfone. Ele carrega uma nota. Eu cliquei para desmutar, abriu o meu bloquinho de notas aqui. Mas tá dando para ver, tá bom. Legal. Então, assim, a ideia de construir, por exemplo, um carro tradicional, um carro manual, automático. Então, você pode criar construtores personalizados para cada tipo de carro específico, né? É uma situação bem parecida com o Abstract Factory, que aí trabalha com também um conjunto de uma família de objetos, né? Mas aí depois eu posso mostrar um pouco da diferença entre eles. E aí tem esse Director, que ele ajuda a orquestrar os passos que tem dentro do Builder para montar um SUV ou um carro esporte, por exemplo. Então aqui tem 2 exemplos bem diferentes, né, de usos. Então pode ser utilizado tanto para conversão quanto para construção de um objeto mesmo, que precisa de um passo a passo. Tá? Essa é a motivação. A aplicabilidade. O livro ele mostrou 2 tipos de aplicabilidades, né? Então, é um algoritmo para a criação de objeto complexo, deve ser independente das partes que compõem o objeto e de como elas são montadas. Então, é o que basicamente tinha explicado anteriormente, né? A ideia de separar a parte da construção do objeto, para o objeto ficar limpo. E o processo de construção deve permitir que diferentes representações para o objeto que é construído. Então, além de separar em passo a passo, esse tipo de padrão permite que objetos diferentes possam ser construídos também. Parecido com o que a gente faz lá no Abstract Factory. A estrutura do padrão é basicamente essa. Eu acho que vou mostrar aqui no site. Fica mais claro aqui. Fica melhor aqui. Basicamente, aqui tem o Builder, né? Ele é uma interface. Aí aqui você implementa vários passos aqui, né? Passo 1, passo 2, passo 3. As implementações que são os builders concretos, né? Aí você implementa cada um dessas interfaces, que os métodos que foram definidos aqui em cima, né? E podem ser diferentes entre eles. E o retorno pode ter até resultados diferentes também. Pode ser um produto 1, um produto 2. Mas é desde que eles sigam esse contrato aqui desses passos pré-definidos. E tem a classe diretor, que é uma classe que coordena a construção dessas etapas. Então aqui você vai ter um método make, né, que você vai chamar esses builders aqui. Ele tem uma instância do builder aqui no diretor, que você pode receber no construtor, ou então você pode instanciar dentro do construtor. Tem bem livre, né, a forma que você constrói o diretor. Basicamente isso. É bem simples aqui a estrutura. E o cliente, ele pode chamar diretamente o diretor, ou ele pode chamar o builder, caso não necessite do diretor. O próprio cliente ele pode ser o diretor. Mas aqui tem esses 2 tipos de caminhos que podem ser utilizados também. E, assim, o importante também é que esses builders concretos, eles devolvam o resultado. Então, depois que executa passo a passo, tem um reset, né, para limpar o objeto, executa passo a passo. E o importante é retornar esse resultado aqui do produto. Então, esse get ele faz depois que executa esse passo a passo. Então, voltando aqui,
essa estrutura. Os participantes eu acabei explicando aqui, né, nesse desenho da estrutura. Eu falei sobre o builder concreto, diretor e produtos, né? A colaboração. Esse aqui também é um diagrama de sequência, né? Só para ilustrar o cliente interagindo com o diretor e com o objeto builder, né? Que aí o builder ele tem as interfaces de construção de cada passo. Então, passo 1, passo 2, passo 3. E aí o cliente ele chama o construct para orquestrar esse passo a passo que é de responsabilidade do diretor. E aqui, finalizando essa etapa da construção, aí sim obtenho o resultado final. Mas para construir, vai precisar ter o cliente, ele tem que instanciar o builder e também instanciar o diretor passando o builder. Então, esse é o tradicional. Mas como comentei anteriormente, essa instância do builder concreto, ele pode estar dentro do builder. Ele também pode receber mais de um builder também, é bem flexível. É só para ilustrar realmente o mecanismo. Tá? Então, esse é o colaboração. Quais são os ganhos, né, desse padrão? Que ele permite variar a representação interna de um produto. Então, o objeto builder ele fornece ao diretor uma interface abstrata para a construção de um produto. Só que a construção em si, isso permite ser variado, que nem aconteceu no exemplo lá do conversor, né, do RTF, do PDF, do ASCII. Ele diferenciou a construção desse produto. Ele isola o código da construção e representação, ele faz essa separação, segregação, né, de responsabilidades. Então, ele melhora a modularidade pelo encapsulamento da forma que o objeto complexo é construído e representado. E também ele oferece um controle mais fino sobre o processo de construção, justamente por causa desse passo a passo, né, que o diretor ele acaba orquestrando. A implementação é um conjunto de passos um pouco mais extenso, né, mas é bom seguir, né, essa receitinha de bolo, né? Mas assim, o importante de tudo é a definição, né? Primeiro você precisa saber quais são as etapas comuns da construção, porque são essas etapas que vão na interface, né? Cada passo a passo. Então tem que identificar esse passo a passo e representar isso nas interfaces. Aí as próximas etapas seriam realmente a construção das classes em si, né? Então tem que construir a interface builder base com essas etapas, vai ter que precisar implementar o builder completo, né, que implementa essa interface que foi construída acima. Ele vai precisar também implementar os métodos, né, de construção e também para implementar o método que recupera os resultados da solução. Depois de montar o builder, o próximo passo é montar a classe diretor, né, que vai encapsular a forma que vai construir esse produto. Tendo o diretor, o próximo passo é construir o cliente, né, que deve criar os objetos builder do diretor. Então, assim, é o que comentei antes, né, como que as duas formas de construir o diretor. O builder pode ser do lado de fora ou dentro do diretor. Fica a critério do freguês. E, por fim, o resultado da construção ele pode ser obtido do diretor via GET, né? Apenas se todos os produtos seguirem a mesma interface. Do contrário, você pode obter o resultado direto do builder. Então, se tiver um objeto em comum, você pode entrar direto do diretor. Se forem diferentes, aí o GET ele não fica no diretor, ele fica no builder. Tá? Então, os detalhes da implementação. Padrões relacionados. Então, aqui tem os padrões que são mais próximos, né, em relação ao padrão builder, né? Esses dois primeiros são também... foi até explicado anteriormente, né? Que é o Abstract Factory e o Abstract Method. Todos eles são... Esse segundo é o Factor Method, né? Factor Method, eu escrevi errado aqui. Não, tranquilo. Eu vou escrever. Factory Method. Pronto. Então aqui, esses dois são padrões criacionais, né? Que nem o Builder. A diferença entre eles, né? Que o Builder, ele faz uma construção passo a passo. Para esses tipos de casos, o Builder ele se encaixa melhor. Então ele não retorna um resultado imediato, enquanto o Abstract Factory, ele é especializado na construção de família de objetos, que nem foi apresentado antes.
e o objeto é retornado na hora, enquanto o builder ele precisa desse passo a passo para ser construído. A Factory Method ele é um método de construção mais simples. Só que isso é customizado a partir de subclasses. Depois vai ter uma outra apresentação que vai detalhar um pouco melhor sobre esse passo. Enquanto o builder já é mais complexo e flexível. Então, geralmente, quando um arquiteto, um desenvolvedor, ele começa a pensar numa estrutura mais criacional, de criar um objeto, inicialmente ele pensa no Abstract Method. Agora, se vê que o objeto está complexo demais, aí pode ir ou no Builder, ou no Factory, Abstract Factory, ou no Prototype. Então, tem esses detalhes aqui, né? Mas se for o mais simples, né? O Abstract Method é mais indicado. Agora tem as que são mais complementares, né? O Builder com Composite. O Builder ele pode ser utilizado para construir objetos Composite, que é outro padrão, né? O Builder ele pode ser combinado com o Bridge, sendo que o diretor ele tem o papel da abstração, enquanto diferentes construtores eles agem como implementações, então eles podem ser casados, né? E o Singleton ele é muito utilizado dentro do Builder também, até hoje. Então ele pode ser implementado como um Singleton. Depois acho que na próxima apresentação vai tentar sobre o Singleton também. Os usos conhecidos, ele é amplamente utilizado no mercado, né, desde os primórdios. Então, String Builder, JSON Builder, Query Builder são exemplos que são meio que independentes de linguagens, né? Inclusive, alguns são incorporados na própria linguagem. Aqui eu vou mostrar aqui um código, seria em Java mesmo, né? Mas exemplo de mercado. Vou mostrar aqui. Quem conhece o Kafka, ele tem um conjunto de APIs que ajuda na manipulação dos strings, né, dos tópicos. E ele trabalha muito com a questão de topologias topologia de eventos, né? Então, para isso, a própria API do Kafka, ele tem esse conjunto de funcionalidades que é baseado basicamente no padrão Builder, né? Então, tem o String Builder, e aqui você pode montar a topologia para manipular o seu tópico e converter em strings, né? Fazer esse tipo de manipulação dos dados, e aí retornar para um outro tópico, por exemplo. Então, tudo isso ele segue esse padrão do Builder. É um caso bem recente, assim, que é muito utilizado no mercado. O Query Builder, por exemplo, né, é um outro exemplo que tem casos aí que podem ter query de Oracle, de Postgres. Então, você pode especializar seu construtor, né, de acordo com o tipo de query que você quer construir. Então, tem vários exemplos assim que é bastante utilizado no mercado. Prós e contras. Os prós, você pode construir objetos passo a passo, como falei bastante sobre isso, adiando as etapas de construção e rodar etapas recursivamente. Você pode reutilizar o mesmo código de construção, construindo várias representações de produtos. Ele segue o princípio da responsabilidade única, né, do storage, justamente pela separação da responsabilidade de construção do objeto em si. Basicamente, deixou o código mais limpo, porque sem isso, sem a utilização do Builder, o código fica bem poluído, acaba tendo aqueles construtores com código bem gigante, ou então espalhados dentro do objeto, né, da classe. Então, esse padrão é altamente recomendado para até limpar esse código, né? E o único porém dele é que ele aumenta a complexidade, né? Você vai precisar construir novas classes, então vai ter uma quantidade maior. Então dá a impressão de que é complexo, que nem o Zé comentou, é muita classe, né? Para quem não conhece. Só que, assim, no mercado, que nem tinha mostrado, né? Algumas vezes é bastante utilizado. E aí tem um adicional aqui, inclusive não está no livro, ele tem bastante sinergia com a interface Fluent, que ele significa encadeamento de métodos. Então, ele é uma técnica que acaba facilitando, né, inclusive na leitura, né,
da sua implementação. Então, é um método chamando o outro, que aí você pode deixar uma interface mais fluente e mais amigável, legível, né? Então, isso acaba ajudando bastante. Aqui, deixa eu ver o que mais tem. Ele encadeia métodos que retornam a instância do próprio objeto, né? Que é o que representa esse tipo de técnica. E ele é conhecido como Fluent Builder. É uma variante do padrão Builder. Então, essa parte conceitual, né? Tem vários... tem o livro que é bastante rico nesse padrão. Tem esse site aqui do Refactoring Guru que é bastante rico, né? Fala sobre vários passo a passo, né? Os problemas, construções, qualquer dificuldade se não usar o padrão, né? E aí eu vou mostrar aqui no código. Fora o que eu mostrei aqui esse exemplo do Kafka, né? Em Java. Mas aqui eu não cheguei a montar em TypeScript. Então, aqui eu peguei 2 exemplos, né, o exemplo do livro, né, para fazer essa conversão. Então, assim, o leitor RTF, ele é basicamente a classe Director. Então, ele está fazendo esse tipo de papel. Aí tem o conversor de texto, que é o Builder, ele é uma classe abstrata. E aí tem as implementações, que são as implementações, né, que é o Builder concreto. Então, tem o conversor PDF, conversor text, e cada um ele implementa o passo a passo de um jeito, né? Aqui, ó, ele colocou o caractere text, parágrafo text, fonte text, né? O ASCII aqui, ele só implementou só um dos métodos, sendo que os outros estão vazios, né? Aqui foi implementado de propósito. O PDF, mesma coisa. E aí o leitor, ele basicamente faz essa orquestração do passo a passo, né? Então ele identifica se o tipo é caractere, parágrafo ou fonte e chama esse passo a passo respectivo. Espera só um pouquinho. Só um momento, por favor. Tem... Voltei aqui. Então, esse aqui é o exemplo aqui, né? O cliente ele vai chamar o leitor. E aqui, no consultor do leitor, ele vai passar a implementação dos respectivos builders concretos, né? Aí, quando for ler, ele vai executar cada um dos leitores, convertendo para o formato específico, ou em PDF, ASCII ou text. E aí, o segundo exemplo aqui é relacionado ao Builder Fluent. Então, aqui tem um objeto e-mail. O e-mail ele tem 6 atributos, né? To, from, subject, context. E aqui tem 2 campos que são opcionais, esses 4 são obrigatórios. E aí, o que acontece? Aí, aqui dentro tem algumas interfaces, né? Que são basicamente os builders. Então, tem um builder só com o passo do from, o builder só com o passo do to, o builder com subject, o builder com context, e o creator também. E aqui, esse é uma classe concreta, né, que implementa esses builders, né? Pode ter mais de um builder implementando um builder concreto. Aqui, ele utilizou o padrão do singleton, né? Eu tenho esse get instance, seria típico do singleton. E aqui vai implementando o passo a passo, né? Que na verdade são só sets. Ele é bem comum também ser utilizado como construção de get set. E aí ele fica essa cara aí mais, a princípio aparenta ser mais complexo, né? Mas quando o cliente utiliza, ele fica bem simples. Então aqui ele dentro da classe e-mail, ele chamou e-mail builder e buscou a instância dele, retornando o objeto que foi instanciado, né, de forma em singleton. E aqui ele vai chamando de forma fluente, o from, o to. Então ele vai montando aqui, e o ponto build ele é o que retorna o objeto. Para fazer essa brincadeira aqui, esses caras eles retornam o próprio ele mesmo, né, para fazer esse encadeamento de métodos. Então ele fica bem assim, mais limpo de
interpretar. Esse padrão é tão famoso que, pelo menos no Java, não sei como está nas outras linguagens, ou se simplifica. Tem frameworks que tentaram automatizar esse padrão, que é o Lombok. O Lombok ele tem uma anotação dentro do Java que é o builder, que ele acaba simplificando e implementando automaticamente toda essa parafernália que o builder utiliza. Mas assim, o interessante, na verdade, é implementar do zero, né, esse padrão. Mas assim, quem gosta de ganhar tempo também, pelo menos no Java, né, acho que deve ter em outras linguagens, ele acaba facilitando. Então, assim, é só colocar a anotação no objeto, aí ele implementa automaticamente o ponto builder e todas as operações. E ele implementa o ponto builder automaticamente também. Então, ele acaba simplificando. Então, aqui ó, tem um exemplo aqui com o Lombok, né? Ele fica assim, esse código. E o Vanilla, que é sem nada, é o que eu mostrei lá no exemplo do e-mail. Ele fica bem extenso. Então, esse é um exemplo aqui de frameworks que acabaram utilizando, né? Das vantagens do padrão Builder. E assim, fora do mundo Java, esse site aqui do Refactoring Guru também tem exemplos em diferentes linguagens também, né? Então, quem quiser, tem o código aqui, né, lá em cima. E aqui, eu abri aqui um exemplo em TypeScript. Que aí ele vai implementar esse exemplo conceitual, né? Da interface, a classe concreta, né, implementando a interface builder. Ele tem a instância do produto aqui, o construtor, né, que chama o reset. As partes, né, o passo a passo, né, a implementação do passo a passo aqui do builder concreto. A classe diretora e os produtos aqui. Basicamente é isso. Eu tentei trazer um pouco do mercado, porque ele é um dos padrões, se não me engano, é um dos mais utilizados, né? Pelo menos é um padrão dos que eu mais uso, né? Uso toda hora, o tempo todo. Inclusive os frameworks também utilizam também toda hora, o tempo todo, né? Então, eu espero ter ajudado aí. Se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade. Boa, muito bom, Kish. Eu não sei se ele é o mais utilizado, tá? Porque tem o Facade, né? Facade não, o Facade é mais utilizado. Facade Singleton eu acho que ganham, cara. Mas o Builder é um padrão de projetos muito utilizado mesmo. E você pode fazer uso desse padrão, né? Você viu ali como que fica, às vezes, a classe Builder, né, concreta, fica com bastante código ali dentro, porque é a questão do carinho com a construção, né? Então, por exemplo, quando você tem... Aí eu vou falar que Builder você pode usar para muitas coisas, né? Qualquer tipo de objeto que você tenha que tem uma necessidade de construção encadeada, né? Então imagina, tipicamente, qualquer aplicação fazendo uso de DDD, né? Na hora que você vai construir o seu domínio, raramente você constrói só a classe de domínio. Tipicamente você constrói, né, a raiz de agregação, as entidades, VOs, constrói tudo numa pancada só, né? Às vezes você não tem alguma informação, não tem dado de alguma entidade que ainda não foi cadastrado, que está parcial, e por aí vai. Você pode usar o Builder para ir construindo ele parte a parte, né? Ou talvez você tenha instâncias, né, de dados diferentes. Então, para os dados pessoais, você vai em um banco, né, um micro database. Para os dados de e-mail, você vai em outro. Para dados de contato telefônico, vai em outro. Você constrói step a step. Talvez, em um determinado ponto do teu sistema, você não precise das informações de contato, precise só do e-mail, ou não precise nem de e-mail nem de telefone, né? Talvez em um outro ponto você precise dos dados pessoais e dados de pagamento, né? Uma área ali que seja, por exemplo, PCI Compliance. E aí você precisaria obter os dados de mais de um database, né? Então, o Builder ele vai te ajudar com isso também, tá? É um padrão de projeto, assim, muito bom, né? Muito flexível, ajuda demais na construção de muitas coisas. Você pode, por exemplo, usar para criar um menu, né? Estruturas de menu. Como ele falou ali no Composite, você pode montar uma estrutura de árvore, né? Pode ter uma estrutura de menus, por exemplo, né? E para montar o menu,
na hora que cada ponto ali de cima, né? Você tem um menu horizontal, né? O top menu ali, que tem por exemplo, arquivo, editar, etc., né? E embaixo dele você tem as opções. E tem opções que têm subopções. E tem subopções que têm subopções. Então, a construção com Builder acaba ficando fácil, né? Você pode colocar ali, inclusive, um Builder que tenha como instância de criação outro Builder. Eu já precisei fazer isso. Um Builder que tem um outro Builder dentro. Uma das coisas que ele tem de construção é uma instância do próprio Builder, é uma interface do próprio Builder. Então, isso te possibilita, por exemplo, uma estrutura de menus, né? Você consegue construir um menu independente da quantidade de níveis que tenha. E aí você vai ter, ou ele é um item, ou ele é um menu, ou ele é um root. Ele pode ser 3 coisas, né? A raiz, que é o primeiro item de menu, ou ele é um item filho, né? Um item que faz parte do root, ou ele é o último item, que é o comando, propriamente dito. Quando você clicar ali, ele vai para uma URL, por exemplo. Né? Se ele não tem isso, ele é um cara que abre um submenu e tem outras opções. Entendeu? Então, a gente acaba podendo fazer muitas coisas com Builder. Né? É um padrão muito flexível. E dá o poder, né? Tira a complexidade de construção da ponta. Né? Em vez da minha classe, de novo, né? O que a gente está fazendo aqui? Trabalhando uma abstração, né? Para fazer a construção, você tem uma interface, uma classe abstrata, pode usar classe abstrata também, né? Para trabalhar ali com a inteligência, toda a inteligência de construção está lá atrás, e você vai postergar a criação física não, né? A criação do objeto efetivo lá no último momento, em runtime, na hora que você está rodando o programa, né? Na hora que subiu o programa, vou construir o menu. Agora sim eu instancio. Agora eu uso o Builder para construir e instanciar. Mas até então, toda a minha programação é feita em cima de uma abstração. Eu trabalho com a interface, não trabalho com... Eu crio em cima da interface. Né? Minha programação ela fica desacoplada do objeto final. Entendeu? E fica desacoplada também do front. Aí quem tem que conhecer o objeto que vai ser utilizado é o front. Só que é desacoplado também, né? Ele faz uso da interface no primeiro momento, e na hora que ele vai criando as coisas é que ele vai... beleza. Para esse caso eu preciso disso, disso e disso. Preciso do menu, do submenu, do filho, do comando. Não, para isso aqui eu só preciso do root. Beleza, eu carrego só os roots. Porque é o que me interessa no primeiro momento, talvez. Aí na hora quero carregar dinamicamente. Na hora que eu clico no menu, aí eu carrego os itens. Quando eu clicar no menu, eu disparo a outra construção, né? E, de novo, né, uma grande vantagem é a programação fluente. Fica muito organizado o código trabalhar com programação fluente, que foi o que o Kenji mostrou, né? Você, em vez de retornar void, né? Você retorna a instância da própria classe. Dá um return this ali, por exemplo. Retornando a própria classe, e com isso você pode ficar dando ponto, fazer alguma coisa, ponto, carregar tal coisa, né? Fica muito mais organizado o código. Legal, muito bom, Kenji. Alguém gostaria de complementar, participar? Fala lá, Ronan, vi que você está com a mão levantada, manda lá. Boa noite, pessoal. Estou aprendendo muito, assim, acho que vou ter a oportunidade de aplicar isso no dia a dia, porque às vezes fica difícil, mas a minha dúvida, você comentou aí, antes, sobre a questão de um cenário que você comentou, de às vezes eu ter estruturas que eu preciso, às vezes, de complementar com acesso a algum serviço, alguma base de dados e tal, para poder complementar a informação. A minha dúvida é em relação a isso. Eu poderia usar esse padrão acoplado a algum repository, algum serviço externo, para poder compor informações com base no que eu for precisando. Seria nesse ponto mesmo. É possível. Padrões de projetos, né? Você pode utilizar eles de muitas formas, você pode compor. O Kenji trouxe aí algumas sugestões, né? Que eu acho que isso está no próprio livro, se não me falha a memória, do que tem ali de mais comum, mas não é só essas opções, tá? Às vezes é possível você, enfim, como eu falei ali, né? Com Abstract Factory eu já usei Chain of Responsibility. Poderia usar o Builder também. Eu poderia ter um Chain of Responsibility em vez de classe diretora, e ele ali me direcionar quando eu vou criar um, quando eu vou criar o outro. O Singleton, principalmente para economia de memória, para você reaproveitar um objeto que já está em memória. Então, uma vez que eu criei uma instância do cara, eu direciono o uso, a referência dele, né?
Eu pego a referência e uso a referência. Né? Não fico recriando toda hora. Então, o próprio builder, ele pode ter uma inteligência na área do create dele ali, para ver se a instância já não existe. Aí, nesse contexto, você pode, de repente, só complementar com o que faltou. Esse tem um singleton dele, né? Cada vez mais completo, cada vez que é necessário colocar alguma coisa, né? Vai adicionando. O string builder, que é uma parada muito importante, faz uso por trás do padrão builder. Você tinha mostrado isso daí, Kenji? Eu não tinha visto. Acho que o JSON Builder eu não sabia. No mundo aqui. Então, eu passei aqui do String Builder, JSON Builder e Query Builder, né? Query Builder eu não lembrava de você ter falado desses caras aí, mas legal. Eu falei desses caras, falei do padrão. Que coisa. E aí, esses casos aqui são casos que são praticamente alguns são nativos, né, da linguagem. Pode ser tanto do Java, do C#, já tem... O String Builder já veio nativo, né? Nas libs. No JavaScript, por exemplo, você quer adicionar o pacote, né? Tem que adicionar, mas depende muito da linguagem, né? Então, e aí o String Builder, ele usa, eu não sei o JSON Builder e o Query Builder, mas provavelmente eles devem usar também Singleton aí. Usam, né? Sim. Aí eu mostrei, acho que eu mostrei do Kafka, né? Foi a primeira coisa que eu mostrei. Do Kafka, sim, eu lembro. Do Kafka, assim, ele... legal que também ele usou também programação Fluent, né? Junto com o Builder, ele impõe você usar a programação Fluent praticamente, né? Você pode não usar, mas fica muito estranho, na verdade. Ele, na verdade, um é casado com o outro, praticamente. Se você não botar não usar a programação Fluent, não dar o return dele mesmo ali, fica estranho. Você vai ficar... É como se você usasse propriedades, né? Definisse as construções ali com propriedades. Fica um pouquinho estranho. Beleza? Bora pro próximo? Legal, valeu. Passa, cara, já foi 1h30 já. Bora lá pro próximo. O próximo é Factor Method, com o Sérgio. Sou eu. Manda lá, Sérgio. Mano, esse aqui é rapidinho. É um dos mais simples, mas é muito importante também. Sim, super importante. Bom, estão enxergando o mapinha mental? Estamos sim. Factor Method. Ele é bem parecido com o Abstract Factory, né? E o objetivo principal do Factor Method é postergar a criação dos objetos, né? Se eu fosse falar de uma forma bem simplificada, eu compararia isso aqui com uma aula de educação física. O professor chega no início da aula e fala assim, no final vocês vão jogar bola. E chega no final da aula, vocês decidem que bola vocês vão utilizar. Basquete, futebol, golfe, enfim. É mais ou menos isso, né? Bom, ele é um padrão de criação. Ele é baseado em herança em polimorfismo. Mas, basicamente, todos os outros padrões, eles são baseados... Isso é porque é coisa trivial da programação orientada a objeto, né? Um ponto interessante que eu estava olhando no livro é que já é meio conhecido por todo mundo, né? Mas esses padrões de projeto desse livro eles podem ser aplicados a outras linguagens que não são orientadas ao objeto, né? Mas você tem um pouco de dificuldade por não ter alguns recursos que são nativos dela, como herança, polimorfismo e o trabalho que acontece entre as classes aí, né? Bom, então, um dos objetivos principais, como eu disse, é postergar a criação do objeto. Você consegue uma componentização maior, né? Porque você consegue separar as funcionalidades e consegue passar as responsabilidades para uma outra classe, né? uma outra subclasse. Uma vantagem também é com relação ao desenvolvimento, né? Porque você cria você consegue trabalhar com equipes separadas, em que uma equipe trabalha desenvolvendo uma interface e você pode terceirizar a criação de objetos. Você cria uma interface e cria uma subclasse padrão que vai herdar isso aí. E você pode terceirizar outras funcionalidades para outras empresas, outras equipes, etc. É bem flexível nesse ponto também, né, com relação ao desenvolvimento do código dentro da equipe.
Bom, entre as principais vantagens é facilidade de evolução, né, porque se você quiser, para evoluir é só você colocar umas classes que especializam a interface. Facilita a criação de objetos complexos justamente pelo uma das motivações do uso, né, que você transportar a complexidade para outros componentes. Ele é aderente ao Solid, porque dentro da Single Responsibility, dentro do conceito do Open Closed, dentro do Factor Method também, caso você não queira trabalhar somente com os métodos abstratos, que seria interface, você consegue definir alguns métodos também, caso as subclasses não o implementem. Então, ele também fica aderente ao conceito do Liskov, né? Que a classe principal, as outras, né, elas conseguem substituir o que a principal faz. Bom, e ela tem uma forte conexão com outros padrões também, como o Pisani falou do Chain of Responsibility. E também tem um outro que o Kenji comentou que eu acabei esquecendo. Bom, uma das desvantagens você vai trabalhar com muitas subclasses e você pode fazer da mesma forma que os outros padrões. Você pode fazer o Factor Method dentro de Factor Method, então você vai cascateando classe dentro de subclasse. Dentro de subclasse esse negócio pode ficar bem, bem grande, né? Você precisa de uma interface ancestral. E uma das coisas que eu vi num dos vídeos do Pisani também do canal é que isso também acontece com outros métodos, né? Com outros padrões, que caso a pessoa que vai desenvolver ela não tenha conhecimento, ela não consiga reconhecer no código, ela começa a quebrar o padrão, né? Então acaba virando uma bagunça, né? Então, conforme vai aumentando a quantidade de classes, conforme vai ficando um pouco mais complexo à primeira vista, né? Se você sabe mexer com o código, fica simples. Agora, se você desconhece, realmente vai ter um pouquinho de trabalho aí para poder entender o que está acontecendo. Bom, eu montei um exemplinho utilizando o método de pagamento. Aqui a ideia seria o seguinte: bom, o negócio precisa de pagar. Então, o que vai agregar valor é a função de pagar. Não importa se é crédito, se é débito, se é dinheiro. Então, para implementar esse padrão, eu criei a interface pagamento. Interface bem simplesinha. Vocês estão enxergando aqui o Visual Studio? O VS Code? Sim. Tá. Bom, e aí eu implementei o pagamento em crédito e o pagamento em débito, que eles implementam a interface do pagamento. E para fazer a construção, né, tem o pagamento factory, que ele herda o pagamento débito e herda o pagamento crédito. E você diz para ele aqui qual o pagamento que você vai fazer e ele retorna o objeto criado, se vai ser crédito ou se vai ser débito. E dentro de cada um tem um método de pagar, que aí ele vai fazer a interação, se vai para algum servidor, etc., se vai fazer alguma interação com algum tipo de hardware, como o PIN-pad, solicitação de cartão, etc., etc., etc. A complexidade aqui é que eu tenho 4 classes implementadas, né? Se fosse fazer isso sem o padrão, poderia fazer com uma única classe. Mas futuramente, se eu quiser colocar um pagamento via Pix, por exemplo, né? Aqui eu só crio um pagamento Pix, faço a chamada dele aqui dentro do Factor e já está pronto. Então, para a extensão fica simples, embora na primeira implementação é um pouco complicado. Segundo if deveria ser débito, né? Desculpa, eu não entendi. Sim, o débito. Só para... Débito.
Mas tinha dado para pegar a ideia ali. Não, só para só quem já se estranha. Os defeitos especiais aqui. Não, faz parte. Faz parte. É só indo para o campo de batalha que isso acontece, né? Só a gente se propondo a apresentar que acontece. Bom, é basicamente isso, né? O outro exemplo, que eu não implementei aqui porque ia ficar um pouco mais complexo, demanda mais tempo, é o que você falou mesmo do Team of Responsibility, que seria parecido com isso, só que aí eu implementaria uma classe que dentro dela ia chamar um pagamento de crédito, aí o crédito ia chamar o de débito, aí o débito poderia chamar o PIX, né? Então uma ia chamar a outra até encontrar aquela que poderia executar a operação de pagamento pertinente ao cenário que está pedindo lá. É uma cadeia de construções, né? É mais simples. E como o que a gente falou anteriormente, você poderia, inclusive, encadear ele com o Builder, né? É Sim. possível. Então, aqui, nessa construção, se você precisasse fazer um objeto mais simples, né? Ou só a raiz dele ali, beleza, ele constrói desse jeito. Agora, se ele precisar de mais informações, aí ele enriquece, né? O Abstract Factor, eu acho que o Factor Method é o padrão mais simples de construção, na verdade, né? É o mais simples de todos. Você vai ter ali as classes específicas de construção, né? As factories de cada um, e tem o elemento concreto. Cara, é muito simples, só que você tira essa inteligência, né, de construção, você abstrai isso, tira fora da classe final, né, da classe que vai consumir esses objetos, e encapsula, né? Você encapsula a inteligência de construção. Isso que é importante. Sim. Né? Você não deixa misturado a responsabilidade das suas classes. Você não deixa lá, a classe minha que trata de regra de negócio. Ela precisa realmente conhecer, cara, qual é o caminho de construção, quais são as dependências. Não precisa, né? Não deveria estar lá. Então você tira coloca no lugar certo, né? Você tem uma classe aqui que é uma classe construtora. Ela é especialista nisso. Então, de certa maneira, a gente está implementando o Solid aqui, né? O Single Responsibility, né? Você está passando a responsabilidade de construção, está tirando ele fora da tua classe de negócio, né? Então, isso enriquece, melhora a manutenabilidade e reduz o acoplamento, né? Então, de novo, melhora, né? Cria uma alta coesão e um baixo acoplamento. A coesão vai estar relacionada diretamente à responsabilidade da tua classe, né? E evita aí que você tenha, né, classes com responsabilidades múltiplas, com muitas coisas diferentes ali, ela fazendo muitas coisas diferentes, né? Ajuda muito mesmo. O Pisani, Fala aí. Aproveitando que você comentou sobre Solid, né, que é um cenário, eu tenho sempre uma dúvida sobre esse padrão especificamente. Por exemplo, eu tô definindo, né, a responsabilidade única da construção, porém eu estou infringindo aquele aberto-fechado, né? Porque acaba que, o exemplo aí que o Sérgio deu, se eu precisar de criar mais um tipo de pagamento, eu teria que ir lá na Factory e adicionar mais um ifzão maroto lá, né, para poder criar o objeto concreto, né? Aí a dúvida é assim, até que ponto, né? Mas ele não infringe o aberto fechado, né? Porque se você colocar mais um método de pagamento, ele vai crescer, né? Não vai alterar o que já funciona. É que o aberto fechado, eu entendi o ponto do... Foi o Ronan que perguntou, né? Foi sim. Que assim, o aberto fechado é você aberto para extensão, né? E fechado para alteração. Então você não altera teoricamente dentro desse código. Isso é muito importante quando você tem, por exemplo, para um framework, isso é muito importante, né? Porque você não vai querer que alguém fique mexendo, né? Que todo time fique mexendo toda hora num código que é comum para várias implementações. Aqui a gente está falando do código de construção, tá? Se eu vou precisar ter muitas construções diferentes, né, com o passar do tempo, de algo que tem uma certa similaridade, provavelmente o padrão que você deveria estar aplicando é o Abstract Factor e não o Factor Method. Tá? Então, tem esse ponto aí. Os padrões criacionais, né,
a gente precisa, por isso que é legal o que a gente está vendo aqui, né? Entender qual a especialidade deles, né? E aí você vai direcionar o uso de acordo com o que faça mais sentido. Você não vai, por exemplo, para tudo o Factor Method. Não, tem casos que é melhor o Abstract Factor, tem casos que é melhor o Builder, né? Então, o que a gente viu até agora, se eu tenho eu tenho a necessidade de construir classes que são semelhantes, imagina o exemplo que a gente deu ali do Abstract Factor com Factor Method. Cara, ia ficar estranho, né? Eu ia ter várias fabriquinhas pequenas para construir objetos muito parecidos, né? Então ia ficar estranho, tá? Quando eu tenho várias cadeias de objetos que compartilham, por exemplo, tabelas, né? Pô, vai fazer sentido você usar um Abstract Factor, né? Porque eu tenho por exemplo, o que a gente falou lá atrás, de pessoas, né? Aquela pessoa, ela pode ser um fornecedor, ela pode ser... Então, são várias cadeias, né, de objetos que são diferentes. Então, um usuário, ele pode ter e-mail, pode ter telefone, ele pode ter várias coisas, assim como um fornecedor, assim como um participante de um contrato. Então, eu tenho uma cadeia de objetos aqui dentro que são, de certa maneira, comuns, mas para cada tipo de cadeia de objetos ali, né? Cada persona que eu tenho ali, né? Cada papel que aquela cadeia está sendo direcionada, né? Ela tem, de repente, eventos diferentes, ela tem um comportamento diferente dentro da aplicação. Então, eu preciso construir ela de uma forma diferente. Eu vou ter alguns atributos diferentes, eu vou ter peculiaridades aí de como que eu vou tratar com ela. De repente, eu até coloco um aspecto em cima dela, trabalho com orientação a aspectos, é uma coisa mais avançada, mas pode ser que seja necessário, né? Eu posso fazer isso com o Factor Method também, mas o Factor Method eu vou construir o usuário. Eu só tenho usuário, não tenho usuário, fornecedor, eu não tenho toda aquela cadeia. É uma linha de construção do usuário, né? Vou construir o usuário, vou colocar o e-mail dele, vou colocar várias coisas, e é tipo numa pancada só, né? Eu não quero construir isso aos pouquinhos. Não quero construir só o usuário, depois só os e-mails, depois só os... Não, eu preciso construir numa pancada só e devolver. É assim que meu sistema funciona. Eu nunca vou ter a necessidade de construir aos pouquinhos. Então, não faz sentido o Builder, faz sentido o Factor Method. Percebeu? É a necessidade, e é aí que o teu ponto é muito importante, né? Essa pergunta sua é muito pertinente, principalmente para esse grupo. Por que um arquiteto precisa conhecer padrões de projetos? Por quê? Né? E o que o arquiteto, né? Quais aspectos de um padrão de projetos, dos padrões, né? Que um arquiteto precisa conhecer. Embora a gente esteja trabalhando aqui com exemplos hands-on, com código, né? Não é isso, né, que o arquiteto precisa fazer. É legal a gente conhecer para ter profundidade, para conseguir discutir. Mas percebe, a gente colocou aqui 3 padrões que são criacionais diferentes. A gente trouxe prós e contras. Você quer fazer um negócio hiper complexo? Usa o Factor Method, o Abstract Factor. É o mais complexo que tem, o mais completo e mais complexo. Você vai botar isso para tudo? Não vai fazer sentido, entendeu? Você quer fazer um código mais estruturado, mais elaborado. Quem vai ter, de novo, vai cair no porquê que o arquiteto precisa conhecer. Quando você cai numa reunião, numa planning, né, vai aparecer situações que você fala, opa, aqui encaixa um Abstract Factor. E é o arquiteto que consegue puxar isso e levar para o time. O time não vai... Cara, o time está preocupado com o chicote do PO. O PO, do gerente, não importa. O cara, tem que... time to market, tem que entregar para amanhã, né? O desenvolvedor ele não vai parar a respirar e falar, opa, aqui vai ficar melhor o código com Abstract Factor. E não vai fazer isso. E aí tem um outro ponto. Por que você vai sugerir um padrão de projeto? Aplicar um padrão de projeto dentro do código. Tem que ter um motivo maior, tá? Manutenabilidade. O seu projeto precisa de manutenabilidade ou ele é um portal do Rock in Rio que vai sair do ar no mês que vem, né? Ele tem longevidade, ele tem preocupações grandes, ou ele é um microcomponentezinho de nada, que baixíssima relevância.
Então, assim, esses trade-offs, né, de quando que eu vou aplicar, o porquê que eu estou aplicando, é importante que o arquiteto tenha muito claro. Ele tem que fundamentar o porquê que ele está falando do padrão. Por que eu vou usar esse padrão? Por que eu vou colocar essa complexidade no meu código? Né? Vou melhorar a manutenabilidade, vou melhorar a testabilidade, né? Mas, de certa maneira, né, esses padrões de criação, eles são feitos para componentes mais robustos. Não vai fazer sentido você fazer isso para um microserviço micro mesmo, né? Muito pequenininho. Você vai colocar uma complexidade em um micro serviço que, cara, não cabe. Então, percebe? É muito importante você entender os prós e os contras desses padrões, né? Entender quando que faz sentido utilizar. Por quê? Vou para uma reunião de planning, quem vai ter esse viés? O arquiteto. Quem tem essa sensibilidade? Quem tem os requisitos de arquitetura? Quem tem visão holística? Não é o desenvolvedor, não é o PO, é o arquiteto, né? Você desenvolveu isso lá com o que a gente vive falando. Eu bato muito nisso com vocês. Requisitos de arquitetura, módulo 6 lá do Expert. É importantíssimo aquilo, cara. É parece bobagem, né? Não, mas é importante. Você tem essas informações em mãos, vai ajudar você a tomar esse tipo de decisão. No final das contas, tudo tem que estar preso. Assim, ó, eu fiz uma palestra esses dias, né? Onde a gente falava qualquer coisa mais importante, se tivesse de todas as atividades de um arquiteto, qual que é a mais importante de todas? Tomar decisões. Né? Ou ajudar a tomar decisões. Que tipo de decisões? Decisões de negócio? Não. Decisões técnicas, decisões não é nem técnicas, é estruturais, tá? Que tem a ver, logicamente, a parte técnica, tem a ver a parte funcional e tudo mais, mas são as decisões estruturais. Qual componente arquitetural vou colocar? Qual tecnologia? Qual padrão? Né? Qual abordagem? Vou testar, não vou, né? Qual nível, né? Vou trabalhar com TDD, com BDD. Então, essas decisões, essas escolhas que tem um âmbito, né, assim, fortemente estrutural, é papel do arquiteto. E é a coisa mais importante, né? E como é que você chega a essas escolhas? O que você tem de variável para essas escolhas? Seus requisitos. Tá? Inclusive, o seu time, o nível técnico da tua equipe, a senioridade da tua equipe, é um requisito, é uma variável arquitetural, né? A gente juntou tudo no mesmo balaio de gato ali, a gente chama isso de requisito RA, né? Também. Por quê? Porque infere, não infere? Eu tenho uma equipe toda de júniors. Cara, como é que você vai botar um TDD ali para eles? Ninguém nunca ouviu falar. Você tem que capacitar a equipe. Se você não, aí se você tem uma outra variável arquitetural que é time to market, você não consegue, né? Você vai ser frustrado de novo. Vai ser mais um projeto que começa com teste unitário e é o arquiteto se matando ali para fazer e ter algum tipo de código coberto ali, e depois a equipe não consegue dar sequência. E aí tem um monte de gente que fala, pô, a gente nunca consegue, porque faltou o arquiteto. Faltou o arquiteto fazer o que ele deveria fazer, que é entender essas variáveis todas e aí sim direcionar. Pô, vou usar um padrão de arquitetura, vou usar um padrão de projeto. Se você não falar que você está usando um padrão de projeto, estou usando um singleton aqui, estou usando um abstract factor. O nego vai olhar para o teu código e vai falar, o Ronan aqui inventou de querer fazer um código bonitinho e, na verdade, inventou moda, que não precisava ter feito um negócio tão complexo. Então, essa comunicação, né, ter desenhado, fazer o desenho, explicar o porquê disso daqui é importante. Né? Não adianta só mostrar no código. Você chega lá no código e fala, ó como o código meu ficou bonito. Eu sou o cara do código bonito, meu código é sempre lindo, a programação fluente. Né? Cara, tipo assim, um diretor ele vai coçar a cabeça e vai falar, cara, beleza, seu código é bonito, e? O que eu estou ganhando com isso? Então, esse viés de o porquê que eu estou colocando isso, né? Você tem isso na ponta da língua, eu conseguiria responder na ponta da língua para um diretor hoje, né? Mas no comecinho, quando eu comecei a aprender padrões de projetos, eu não tinha esse tipo de resposta. Se um diretor me fala, por que você... você mostrou aqui um código e tal, pô, eu não entendi nada disso daí. O que eu estou ganhando com isso? Olha, senhor diretor, isso aqui traz mais manutenabilidade, melhora a manutenabilidade e a testabilidade. Isso vai fazer com que aqueles problemas que acontecem em produção, a gente consiga corrigir ele mais rapidamente.
né? Eu vou ter ali a possibilidade de testar melhor o meu código. Então, eu vou conseguir passar por testes e evitar problemas em produção. A gente vai evitar o usuário reclamando da aplicação em produção, a gente vai evitar que a aplicação caia em produção e que a gente perca dinheiro. Então, aí você está falando a mesma linguagem que o diretor. Não adianta você mostrar código para ele, você vai ter que explicar para ele que, olha, a gente vai colocar um padrão assim, assim, assado. Ele vai, legal, beleza, mas o que eu estou ganhando com isso? Entendeu? Você precisa falar a linguagem dele. Não adianta você mostrar código, não adianta você falar de um jeito muito técnico. Você tem que falar a língua dele, né? Que é o cara que está te pagando salário. Beleza? Fez sentido, Ronan? Fez sim. Valeu. Tranquilo. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Não? Todo mundo de boa? Tinha o código do Fernando, né? Conseguiu fechar, Fernando? Quer mostrar? Consegui fechar aqui. Vou mostrar. Deixa eu compartilhar. Certo. Bem, então tá, deixa eu só abrir aqui. Carinha que eu tinha mostrado antes, né? Qual era o problema, né? Então, foi criado aqui uma interface, né? No caso, uma classe abstrata, né? Que ela tem como assinatura esses 3 métodos aqui, né? Seria o get cadeira, get sofá e get mesa de jantar. Que seriam esses 3 caras aqui, né? Para serem implementados, né? Então, foi criado 3 famílias, né? Uma é o Art Deco, outro o Vitorino e outro moderno. Então, para cada família, né, foi criado um factory desses caras, né, onde eu uso a minha classe abstrata, né, para que esse cara estenda e crie um objeto desse cara aqui. E esse cara, ele nada mais é que o meu objeto implementado aqui, né? No caso, eu tenho a cadeira para esse modelo aqui, né? Art Deco. Eu também tenho a cadeira para o moderno, né? E também teria a cadeira para o Vistorino, né? Então, quando eu vou aplicar esse conceito, né? Quando eu passo aqui qual é o tipo de produto, né? Ele vai assumir essa cadeia essa categoria, né, de produto e vai aplicar em cima dela qual é a cadeira que combina, qual seria a mesa de jantar que combina, qual seria o sofá, né? Então, rodando esse cara aqui, né, eu teria aqui, né, o meu Get Factory, né, e passaria qual é o tipo que eu quero aqui, né? Então, aqui eu passei, por exemplo, o Art Deco, né? Então, quando eu busco essas implementações aqui e eu for imprimir, né, ele vai imprimir aqui, em teoria, para mim. Aqui, ó. Ele imprimiu o Art Deco, né? Que foi o cara que eu passei aqui, né? Então, se eu escolhesse um outro cara, por exemplo, o Vitoriano aqui, né? Se eu fosse rodar ele aqui, ó, ele já pegou a família do Vitoriano e todos os produtos que fazem em conjunto com ele, né? Tanto a cadeira, quanto o sofá, quanto a mesa de jantar. O moderno. E rodar aqui também já deve estar apresentando no moderno, né? Conforme eu chamar aqui o que eu precisar usar, ele instancia. No caso, eu não vou chamar aqui o sofá, aqui, ele só vai me retornar os objetos que eu estou chamando. Ó, só a cadeira e a mesa de jantar. Então, o que acontece, né? Falando um pouco, né, dessa questão de ele crescer aqui, né? Que é um dos princípios aqui que foi comentado, que é referente à questão de, como é que se diz? Agora me fugiu o nome aqui. Mas tu consegue aumentar, né? Sem ter que alterar a classe principal. Exatamente. Tá. Então, por exemplo, eu preciso adicionar uma nova categoria, né? Eu só adicionaria ela aqui,
criaria um novo objeto para esse cara, né? Uma nova fábrica, né? Para esse cara aqui. E aí eu criaria as suas implementações aqui, né? No caso, suas classes concretas, né? Para cada um cara, né? Então, é uma alteração que seria bem simples, né? Para mim adicionar qualquer família aqui e tal, nesse momento. Né? A gente até pode adicionar um cara novo aqui, se vocês quiserem, né? Já deu para entender, né? Mas, por exemplo, eu vou... Digamos que eles criaram uma outra categoria lá, né? Então, eu implementaria aqui, sei lá, categoria Premium, por exemplo. Então, a minha classe de abstração aqui eu não precisaria mudar nada, em teoria, né? Praticamente, eu só adicionaria um novo case aqui, né? Para esse cara aqui. Criaria um novo objeto aqui, né? Uma nova fábrica para esse cara. Seria, no caso, o Premium aqui. Então, eu implementaria depois, né? Essa minha fábrica, eu criaria Premium também. E estaria implementando aqui os métodos para Premium. E aqui todos eles teriam suas classes concretas, né? Premium cadeira, Premium sofá, Premium mesa de jantar, e assim por diante, né? Então, conforme for aumentando aqui, né? Eu vou adicionando aqui, vou implementando, e vou adicionando as classes concretas aqui depois, né? Eu criaria nessa classe concreta, Premium cadeira, seguindo esse mesmo padrão aqui também. Então, em teoria, ele já sairia funcionando aqui, né? Você percebe que a complexidade aumenta, né? Mas o código fica muito organizado, né? Muito organizado. Na verdade, depois que tu entende o padrão como funciona, né? Para te montar, se torna muito fácil, né? À primeira vista parece que você está inventando moda. Não precisava disso daqui, eu vou lá e dou um new lá e boa. Conforme for aumentando, né, aumenta muito a complexidade, se não estivesse aplicando, né, o factory em si, né, eu teria uma classe gigante com vários ifs. Exato. E é legal que muita coisa que a gente tem hoje foi construída sob esse padrão, né? Tudo que você tem ali de múltiplas janelas, um navegador, não tem várias abas, né? Você tem cada aba ali passou por uma factory ali. E aí, por exemplo, olha para um Chrome, né, da vida. Ele tem uma aba lá que é diferente, que é a aba de memória, para gerenciar a memória. Ele tem uma outra aba lá que também é diferente, que é para trazer os apps dele, né? Que tem a opção de instalar app e tal, que não é uma página convencional, né? Eles têm as páginas de navegação, aí tem um modelo de página que é só de leitura. Então, você tem um Abstract Factory para montar diversos environments ali de abas, né? Você monta a aba no padrão, a maioria das vezes, mas de vez em quando é diferente, né? Um Word, por exemplo. Cara, vai ter ali montado ali várias, né? Cada documento que você abrir, precisou passar por uma factory ali para montar ele, né? E se você tiver um LibreOffice, por exemplo, né? É o mesmo código, só que ele vai rodar no Windows, ele vai rodar no Linux, em uma distro KDE, em outra numa distro GNOME. E aí ele tem que montar, né, de acordo, se for GNOME, eu tenho que montar a janela assim, se for KDE, assim, se for Windows, assim, se for Mac, assim. Então, você tem um Abstract Factory ali que cria esses objetos primários, né, de acordo com o sistema operacional, né? Existem softwares assim. E ok, isso daí é o exemplo que o livro traz, mais ou menos, né? Mas no dia a dia, a gente, assim, tem muita aplicabilidade esse padrão, muita, né? Como a gente viu aqui e falou em alguns exemplos. Eu apliquei já o Premium aqui, né? Eu criei o Premium, já apliquei ele, já criou a família, né? Já construiu, já
código continua igual, sem alterações, né? Ele só cresceu, na verdade. Acho que o Kenji queria falar alguma coisa. Manda lá, Kenji. Eu lembrei de uma outra aplicação que utilizei, né? Na verdade, foi um misto justamente do Abstract Factory com eu tinha montado há muito tempo atrás um sistema de cobrança, né? Que aí a ideia é a geração de... Que aí tem uma mistura, né? Que você pode escolher entre débito em conta ou geração de boleto, né? E aí ambos são totalmente diferentes, né? E mesmo que você tem que gerar boleto para diferentes bancos, né? Banco do Itaú, banco da Caixa, do Bradesco, aí cada um tem uma estrutura bem diferente. Então, essa parte aí dessa família de objetos, aí eu usei o Abstract Factory. A construção do boleto em si, aí eu usei o Builder, fiz uma composição entre os dois padrões. Pô, que legal. E o boleto é bem complexo, é um objeto complexo, né? Ele tem cálculo de TAC, tem um monte de coisa que você monta esse objeto, né? Ele acaba precisando de algum framework pronto, né, para geração de boleto, mas o objeto em si, ele é complexo, você precisa compor ele com muitas partes, né? Uhum. Então, esse acho que foi um projeto bem interessante, né, que foi claramente a utilização dos dois padrões aí, e foi de forma criacional. Boa, cara, boa. Tem muitos casos, né, cara? Dá pra gente explorar uma infinidade de casos aí. Muito bom, muito bom. Legal, pessoal. Fechamos por hoje. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma participação? Não? De boa? Alguém quer se comprometer lá com o último módulo lá, com o que tinha faltado para a gente fechar? Discussões sobre os padrões? Ninguém mudou de ideia? Se vale a pena esse último módulo, porque dá uma consolidada nos criacionais que apresentou antes. É legal, pô. Bora alguém que nunca participou? Alguém novo? Eu tô coçando para participar, mas então tá complexo. Não, tá complexo. O meu tempo aqui tá complicado. Tô num momento crítico de projeto, esse final de ano tá meio puxado. Muito difícil. Mas eu vou... Gente, eu falo para vocês, a gente vai começar a demandar mais e mais aí para vocês no Artworks. Não sei quem conseguiu entrar, né? Tá insano pra gente aqui também, né? Tá insano. Eu sei que todo mundo vai falar, pô, tá difícil para mim. Mas, gente, crescimento, tá? Crescimento é dor. A gente precisa, às vezes, colocar ali, se expor, né? Tem que se comprometer. É assim que a gente cresce, pessoas. É assim que a gente cresce. E eu falo para vocês, ó, eu tô com uma apresentação. Eu acabei de assumir a apresentação para uma grande empresa aí. Eu vou fazer um treinamento para eles. Treinamento para eles, a gente vai abrir uma turma nova. Eu estou fazendo conteúdo aqui com vocês, vai ter Premium Class a semana que vem. Tem conteúdo do canal e a gente está com 8 clientes aí, 3 novos aqui na Arc. Cara, é coisa insana, assim, de 12, 13 horas por dia. É aquela coisa, se você quer crescer, você tem que... Eu sei que eu estou falando, parece, né? Eu estou exagerando. Não, gente, é pegado, é pegado. E eu sei que para vocês também é. Mas, assim, por que vocês estão aqui? Né? Por que vocês entraram nesse programa? É esse comprometimento, é buscar, gente, desenvolvimento. O que eu quero aqui com isso tudo é ver vocês brilhando no mercado como arquitetos, né? Cada vez mais. Esse é o objetivo, né? Não foi um cursinho ali, um conteúdo digital para vocês assistirem depois com comodidade, com tranquilidade. Não, gente, é comprometimento, é pegar, é fazer... É brigar, é assim que a gente brilha, né? Sem dor não tem, né? Não tem ganho, né? Sem se esforçar não tem como. E, bom, daqui a pouco, no finalzinho do ano, a gente vai ter que fazer uma pequena pausa aí, né? A gente não vai conseguir fazer no Natal, Ano Novo. Ninguém mesmo? Nem no palitinho aí? Lu? Não? Não, como é meu primeiro grupo de estudo, meu primeiro livro, eu vou ficar. Mas no próximo, me aguardem. Então tá bom, ó, vamos participar, importante. Tá gravado, hein? Tá gravado, tá gravado.
Então tá bom, pessoal. Depois, se vocês mudarem de ideia, manda lá mensagem pra gente no Telegram, tá bom? Valeu, ótima noite para todos. Obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Valeu, Boa noite, pessoal. Boa noite. abraço. Parabéns a todos aí pela coragem e pela apresentação. Boa noite. Valeu aí. Boa.